Fala, vestibulandos de todo o Brasil. Aqui é o Papito Jurubeba. O Papito da História. Vamos lá, vestibulandos. Nós vamos analisar uma questão da competência 1. Vamos lá. Competência 1. A competência 1 exige o que de você? Exige que você possa compreender os elementos culturais que constituem a identidade. Então, elementos culturais que constituem a identidade. E vai exigir essa habilidade, a habilidade 2. Vestibulando, a habilidade 2, ela fala sobre o quê? A habilidade 2. Ela fala que vocês têm que analisar a produção da memória. Então, tem que analisar o quê, Papito? A produção da memória. Então, produção da memória. Cultura. Então, produção da memória. Cultura. É isso aí, Papito, Aí vem, Vamos ler aqui, Com vista ao conhecimento da história das civilizações africanas. Então, é a questão, qual o conteúdo sobre África, tá bom? É sobre África. Vestibulando, não se esqueça, já caíram 4 questões no Enem. Você tem que saber sobre a Lei 10.639/03. Que lei é essa? Exige que em todas as escolas do Brasil, sejam públicas ou privadas, tem que se ensinar a história da África e da cultura afro-brasileira, para a gente aprender mais sobre a nossa história brasileira. E não somente estudar a história do branco. Então tem que estudar a história da África, tá bem? Pois bem, já quero 4 questões sobre isso, História da África. Pois bem, história da África e tem que estudar a história da cultura afro-brasileira. Pois bem. Passando. Vamos continuar. O texto corrobora, confirma a importância de... Vamos lá, vamos ler aqui, Enem 2023, viu, minha vida? Segunda aplicação, Na medida em que as pesquisas dos africanistas avançaram, muitos mitos caíram por terra. Está mais do que provado a existência de documentação e vestígios arqueológicos dos mais variados. Além da importância da oralidade. Veja, vestibulandos, por que esse texto chegou até você? Porque por muito tempo o branco europeu quis inferiorizar, diminuir, silenciar a história da África. Já que lá na África não tinha o domínio, a cultura da escrita, eles tinham principalmente a cultura da oralidade, ou seja, de passar a história de cada comunidade, do mais velho para o mais novo, através das histórias, através da oralidade. Por exemplo, tem uma figura lá na África que são os chamados griots. Eles são os homens mais velhos da tribo e que ele reúne os mais jovens para ir passando a história, a cultura daquela comunidade. Então, a oralidade é o que predomina entre os africanos. Bem grandão, Importância da oralidade na recuperação da memória dos reinos. Tá vendo aí? Entendeu? Porque é a habilidade 2, memória. Aqui dentro do texto, das linhagens, dos fundadores das nações africanas. Com efeito, aquelas foram sociedades eminentemente orais, sociedades eminentemente orais, foi o que o Papito falou. Sociedades que eram baseadas na oralidade, nas quais os dados históricos ocupam uma posição muito mais importante do que consideramos em nossa própria cultura e sociedade. Poxa, perfeito, vestibulando. Porque a ideia que se passava é que a história da Europa era mais importante, já que era uma história feita no papel, na escrita. Mas ele mostra esse texto, exalta, mostra, traz a importância da oralidade. Pois bem, com vista ao conhecimento da história das civilizações africanas,
O texto corrobora a importância de doutrinas da tradição bíblica. Vestibulando. Tá de brincadeira, letra A. Doutrinas da tradição bíblica. Tá de brincadeira. Letra B. Diário dos viajantes europeus? Não, vestibulando. Em nenhum momento ele está falando sobre viagem dos europeus, dos diários. Falso, a letra B de bola. Toda falsa. Toda. Registros da comunicação verbal? Minha vida, comunicação verbal, oralidade, tá dentro do texto, minha vida, a resposta. Aprenda com o papito. Isso é habilidade, minha vida. É a letra C a resposta correta. A D, narrativa de missões jesuíticas. Vá, me fale. Em que momento o texto falou sobre missões jesuíticas? Vá, me fale, minha vida. E aí, manuscritos dos povos muçulmanos. Tá de brincadeira. Em que momento ele falou sobre povos muçulmanos? É africanos, minha vida. Então, questão daquele nível, minha vida. Olha, facinho, facinho, papai. Gostou? Aprendeu um pouco sobre história? Deixa um legal aí pro Papito. Deixa um comentário que o Papito vai responder. Aquele abraço.